Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Lado Q, o podcast da Questonal Many One. Somos uma consultoria global e usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Aqui no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento, sobre a lente do design sistêmico. Eu sou o Barão de Sarno e no episódio de hoje ele faz parte da nossa editoria do Bem-Estar Sustentável. Quem quiser acompanhar depois, essa editoria tem muitos assuntos interessantes, onde a gente fala sobre sustentabilidade e inovação dentro dessa ótica da construção de um futuro sustentável, desejável. Bom, não teria como dentro dessa curadoria a gente não falar hoje sobre o assunto que para mim é o grande tema desse começo de ano, por causa de dois fatos, infelizmente, muito trágicos e chocantes, que foi a tragédia Yanomami, que não aconteceu em janeiro, mas que veio à tona da forma como que veio agora em janeiro, né? Podemos chamar de o genocídio Yanomami. E a enchente no litoral norte de São Paulo, a maior chuva que já aconteceu no Brasil, com mais de 650 milímetros de chuva em 24 horas. A gente pode chamar esses dois fatos estarrecedores de tragédia, podemos, mas às vezes essa palavra tragédia esconde questões muito pertinentes, né? Porque existem muitos fatores humanos que fizeram com que tudo isso acontecesse, né? Não tem só acaso, né? Tem ocaso, tem descaso. Esse tipo de tragédia tem nome, né? E esse é o nome desse episódio. E a gente vai falar sobre esse tema, não só sobre a ótica dessas tragédias, onde eu acho importante a gente esmiuçar o assunto, mas também dentro dessa lógica nossa aqui de inovação, de transformação do comportamento, o que podemos fazer em relação a isso. Racismo ambiental. Racismo ambiental é um termo usado para descrever situações de injustiça social no meio ambiental em contexto racializado, ou seja, nas quais comunidades pertencentes a minorias étnicas, como as populações indígenas, negras e asiáticas, são particularmente afetadas. Situações de injustiça ambiental podem incluir a inacessibilidade a recursos naturais, como ar limpo, água potável e outros benefícios ecológicos, a exclusão da tomada de decisão sobre territórios tradicionais e recursos naturais locais, e também o sofrimento das mazelas das degradações ambientais. Bom, só por essa pequena introdução dá para ver que todos esses se relacionam nessas duas tragédias desse começo de ano, né? E é legal a gente esmiuçar, porque senão fica esse grande guarda-chuva, racismo ambiental, onde a gente não coloca quais são os pormenores todos que envolvem com que aconteçam situações como essa. Bom, para conversar sobre isso, a gente convidou duas pessoas fantásticas que têm lugar de fala para nos ensinar sobre esse assunto, cada um dentro da sua realidade, da sua luta e do seu contexto, né? A gente tem aqui a Amanda Costa, que, entre outras várias coisas, é conselheira do Pacto Global da ONU e fundadora da Perifa Sustentável. E temos também aqui o Pepiacá Cricati. Cricati? Acertei? Fotógrafo e líder indígena. É um prazer ter vocês dois aqui. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, mas já assim, uma apresentação relativamente rápida, falando como o seu trabalho, né, sua vida aí se relaciona com essa questão do racismo ambiental. Então, começa aí, Amanda. Obrigada, Barão, pelo convite. É uma honra estar aqui e compartilhar esse espaço com o Pepe. Meu nome é Amanda Costa, tenho 26 anos, sou ativista climática, internacionalista, comunicadora. Fundei o Instituto Perifa Sustentável, que tem a missão de popularizar o debate climático através de projetos no território, através de educomunicação e de advocacy climático. Também estou jovem embaixadora da ONU, responsável por representar a juventude brasileira nesses fóruns multilaterais de tomada de decisão, e ano passado fui convidada para ocupar um cargo de conselheira junto ao Pacto Global da ONU, a organização que toma conta das empresas, e também tem um programa de televisão chamado Tem Clima para Isso, onde eu entrevisto pessoas pretas, indígenas, quilombolas, para trazer uma visão afrodiaspórica e decolonizada sobre a crise climática. Estou muito feliz de estar aqui e tenho certeza que o papo vai ser incrível. Maravilha, vai lá, Pepe. Olá, pessoal.
Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu me chamo Pepe AK, primeiramente quero agradecer ao Lado Q e também a Varão pelo convite também para poder falar sobre questões ambientais como racismo, né, do que é que a gente vem passando. Eu sou fotógrafo e comunicador do meu povo e também de uma organização chamada Coapima, que representa os povos indígenas do estado do Maranhão e também faço parte de uma rede de jovens comunicadores que é da COIAB, que é uma organização bem grande que representa os 9 estados da Amazônia brasileira. E o nosso objetivo é a gente falar sobre essas coisas que vêm acontecendo, sobre desmatamento, mudanças climáticas e o que vem impactando isso. Então, graças às redes sociais, a gente vem levantando as nossas vozes e falando para que as pessoas, o público, principalmente os não indígenas que não conhecem a trajetória disso, venham conhecer mais, através de pessoas que realmente entendem e conhecem sobre esse assunto. E muito obrigado mesmo. Maravilha, gente. Eu que agradeço demais a participação de vocês, é uma honra. Estou aqui para aprender muito com vocês e tenho certeza que todo mundo que vai ouvir vai aprender demais hoje. Bom, primeiramente, então, eu queria falar, aproveitando já aqui, Pepe, um pouco sobre essa questão do caso Yanomami, né? Que eu acho que é interessante a gente falar, porque, assim, não dele tão especificamente, mas de várias coisas que acontecem na nossa sociedade para acontecer um fato como esse, né? Eu acho que isso que é mais importante. A gente não está aqui para detalhar o fato, senão a gente conversaria com alguém mais próximo da questão específica, mas assim, a gente sabe que é só um exemplo, né, de muitas situações de racismo ambiental que permeiam a questão dos povos originários, né? E aí acho interessante a gente tentar esmiuçar aqui algumas dessas características que fazem uma situação dessa tão absurda, tão surpreendente de repente a gente olhar cenas, né, que a gente via em outros países, em outras épocas e ficava estarrecido de repente acontecendo aqui na região do Brasil. Então eu queria começar com você, a Amanda também pode contribuir, a gente vai aqui esmiuçando um pouco quais são os fatores, né, da nossa sociedade que permitem que uma situação tão estarrecedora como essa aconteça. Vai lá, Pepe. Primeiramente, eu queria falar que é o dever do Estado brasileiro olhar para todos nós, independente seja indígena, quilombolas, ribeirinhos, comunidades tradicionais ou não. E muitas vezes as pessoas confundem essa questão de que os indígenas são atrasados, sendo que o nosso papel é defender que as florestas não sejam, os biomas não sejam desmatados e tudo mais. E eu vejo muitos vídeos, assim como outras pessoas que acompanham as outras redes sociais para verem vídeo, eu já vi vídeos de várias pessoas que defendem o garimpo ilegal e que falam que levam comida para os indígenas de Yanomami, mostrando que eles estão dando comida e que o governo não está fazendo nada, só que eles só dão o pouco, só a comida lá, em troca do ouro. O ouro você leva e você deixa o local lá todo degradado. E é um impacto ambiental tão grande que demora muitos anos para se recuperar, porque a natureza ela pode se recuperar, mas não é de uma hora para outra, é com o tempo. E é muito triste porque os próprios não indígenas, algumas acabam disseminando preconceito e discriminação contra nós indígenas, dizendo, eles não são do Brasil, são de outro país e tal, sendo que são os nossos próprios povos indígenas que ficam entre fronteiras que estão sofrendo isso, e não é de agora que isso vem acontecendo. Mas antes, o governo assim, olhava, assim, não 100%, mas pelo menos olhava essa questão de, pelo menos, saneamento básico, que é o necessário para que a gente possa ter saúde, possa comer bem. E antigamente os povos indígenas, eles, pelo menos da região, mas no geral a gente faz o roçado de toco, que é um roçado tradicional para plantar e tudo mais, para a gente comer. Quem tem rio vai lá e pesca, quem tem muito mato vai lá e caça. Hoje em dia não pode fazer isso lá, principalmente nessa região que está acontecendo, que eu posso dizer que
governo que se vindou agora foi o que mais perseguiu os povos indígenas, assim. Não só os povos indígenas, mas também os indigenistas que apoiam a causa indígena, que procuram, de uma forma, proteger. Acabou que muitas pessoas perderam suas vidas lutando por nós, para que possa buscando melhorias. E o que aconteceu lá é muito pior, porque o próprio, a pessoa que foi presidente no passado, ele já dizia claramente, assim, com todas as palavras deles, que quando se ele se tornasse presidente, ele não ia demarcar nenhum centímetro de terra indígena para os indígenas e para os quilombolas. Só que as informações não chegam para muita gente, você tem que ir atrás para conhecer. E muita gente não conhece, nunca ouviu falar e acabam falando as coisas sem pensar. Hoje eu posso dizer que eu estou feliz, eu fiquei muito feliz com o presidente atual. Eu me emocionei bastante. Apesar de que lá a gente tem a maioria, eu posso dizer, eu sempre falo assim, que é necessário ter diálogo com os políticos para ter uma ideia do que pode fazer, e com os próprios indígenas que são deputados agora, que pelo menos têm uma visão de como é a visão de um indígena aldeado lá do território, porque a gente depende do rio para se alimentar. Só que esses rios, a partir do momento que é contaminado pelo mercúrio, não tem como comer lá. E por isso que muitas fotos que surgiram com a desnutrição e tudo, as pessoas, mas eles estão numa área grande, por que eles não caçam, por que eles não pescam, sendo que não pode fazer isso. Os próprios indígenas lá, entre outras regiões, eles tinham medo de caçar por causa de garimpeiros que estavam lá por perto. E também não podia pescar porque os peixes estavam contaminados. E isso foi comprovado cientificamente, assim, porque cosmologicamente tem um conhecimento tradicional dos indígenas, mas não precisa fazer uma pesquisa do indígena para fazer isso, mas os próprios pesquisadores foram lá, coletaram amostras para ver que realmente os peixes estavam contaminados, as pessoas que bebiam da água lá estava tendo mercúrio no corpo, e o mercúrio é algo muito sério que vem acontecendo, principalmente em garimpos ilegais. E eu vejo, é uma tristeza ver pessoas achando que o Brasil é nosso e eu posso tirar esse ouro do que bem entender, mas não pensa no impacto ambiental que vai causar e acaba, ao mesmo tempo, tirando isso e falando mal de nós, assim, como se fôssemos preguiçosos e tudo mais. Mas não, a própria visão do ex-presidente que saiu agora, muito antes atrás, na visão dele não podemos demarcar terras indígenas para os indígenas, porque daqui a pouco eles vão se rebelar contra nós. Aonde que a gente vai fazer isso? Nosso pensamento foi sempre de defender a floresta e não deixar que as matas sejam desmatadas. E a exemplo disso foi as pesquisas que recentemente saíram, que 1% das florestas que estavam intactas eram nos territórios indígenas. Aí, quando você vê no mapa, você pode ver no mapa as áreas com mais preservação da floresta e dos locais no norte da Amazônia, nos territórios indígenas e nas reservas extrativistas. E em torno, se você vê, é todo desmatado. E as pessoas não veem, eles só pensam no dinheiro, no lucro, e acabam esquecendo o lado tanto dos indígenas, não só de nós indígenas, mas também de animais que dependem de floresta para sobreviver também. E é muito importante falar sobre isso para que as pessoas possam abrir a sua mente e conhecer. E as pessoas, sem entender isso, acabam falando um monte de coisa. Hoje em dia eu posso dizer que se alguém falar na minha frente sobre essa questão, eu vou lá e converso com ele, porque eu gosto de dialogar com a pessoa para que a pessoa possa compreender. É claro que não é com todo mundo que a gente vai conseguir dialogar, porque tem gente que insiste em dizer que os indígenas são preguiçosos, eles não fazem nada, sendo que o plantio, essas coisas, é tudo de modo orgânico. E tem os não indígenas que eu admiro muito, que eles fazem plantação, que é tudo de forma orgânica, que você pode buscar nos mercados. A maioria, se for comprar legumes, essas coisas, compre de pessoas que vêm lá do interior, porque lá eles plantam
e são alimentos orgânicos 100% natural, que não tem produtos tóxicos e tudo mais. Porque pegar os produtos que já vêm com transgêneros e tudo mais, se você plantar numa roça, esses produtos transgênicos, eles só podem dar muitas coisas uma vez. E você pegar a mesma semente e plantar de novo, não vai ser a mesma do que as sementes crioulos que tem, que são as sementes originárias que tem, que quando você planta, e a gente pega um pouco dessa, como por exemplo milho, quando a gente planta milho, a gente pega um pouco desse milho e guarda para plantar no próximo, na mesma roça. Ou a gente deixa o roçado lá para que a mata cresça por 10 anos. Porque não é só a gente que depende da natureza, mas também os animais, os pássaros, que são os dispersores também, que comem as frutas, as sementes, acabam dispersando e assim as florestas vão nascendo. As pessoas não têm noção do que está acontecendo. Assim. Por isso que eu admiro muito quem é biólogo, que trabalha nessa área. Eu gosto muito, porque eles são pessoas que realmente entendem sobre isso e se preocupam com a questão do meio ambiente. E a maioria de algumas pessoas não se preocupam. E é bem triste isso, mas antigamente eu achava que era só os indígenas lutando pela defesa do meio ambiente e da natureza, mas a partir do momento que eu comecei a sair para a cidade, para os eventos, meus olhos brilharam assim, quando eu vi pessoas como a Amanda, como a Ecofada, que eles falam sobre isso, sobre essa questão do meio ambiente, assim, mesmo sendo de lugares diferentes. Falei, caraca, velho. E é muito legal, porque... Não tá sozinho, né? Sim, eu fiquei muito feliz, não só com eles, mas até com próprios indígenas de outros estados. Eu nem sabia que existiam outros indígenas de outros estados. Até um tempo atrás, quando eu era criança, eu não tinha internet na aldeia, então eu achava que era só nós aqui vivendo e tal. E aí eu fui ver, assim, quando eu fui ver, eu falei, nossa, velho, existem outros indígenas de outros estados, porque para nós a gente não tem esse limite de território assim que diz que a gente é disso, não, a gente não é assim, mas o não indígena teve a brilhante ideia de demarcar barreira para dizer, isso aí é um estado tal. Para nós não existe isso. Então eu fiquei muito feliz de ver pessoas que realmente lutam pela causa do meio ambiente. E é muito importante a gente mostrar isso não só para nós, mas para outras gerações, para as gerações que estão vindo aí, para eles conhecerem que a gente lutou, que a gente está lutando para que esses desmatamentos possam parar e que o preconceito e a discriminação possam parar. E a gente ainda estamos só caminhando, assim, engateando, mas acredito que mais para frente mais pessoas vão ouvir e poder compreender e poder lutar junto com a gente, assim, porque não é só nós indígenas que luta pelos direitos de defender a floresta, mas todos nós aqui do Brasil, assim, temos esse dever de proteger o nosso país, principalmente de demarcar áreas para que a floresta possa ficar em pé e que nada não aconteça nada de errado. E hoje em dia tem muitas áreas grandes, principalmente na região norte, tem áreas que tem como ser demarcado. E com esse governo atual agora, está pelo menos mudando, assim, começando e agora o governo atual agora está olhando para a gente, porque antigamente eu não vou falar o nome do ex-presidente, mas ele não olhava, ele tinha um certo preconceito contra alguns de nós. Então é bem triste. Maravilha. Tem uma questão importante disso que você fala, né, que é quando você sente essa diferença, que é a diferença de você ter representatividade na política, né? Acho que isso é uma diferença muito grande. O Ministério dos Povos Originários é uma diferença muito grande. Os deputados que foram eleitos, né? Porque, por exemplo, isso que você falou de ver, né, os povos originários como povos atrasados, de repente a gente vê o depoimento do próprio governador de Roraima falando que esse pessoal tem que se aculturar, tem que sair da mata, de viver como bicho. Então você fala, olha o nível de ignorância, né, que a gente tem presente na política e como isso se reflete na falta de visão de outras oportunidades econômicas que não sejam uma extração, o extrativismo com a destruição da floresta, ou pior, né, o garimpo ilegal.
que gera uma série de fatores problemáticos para a comunidade, né? Não só a contaminação, mas as próprias erosões que fazem são focos de insetos que geram malária, e um indígena que está com malária, ele não consegue trabalhar na lavoura. Então é um ciclo vicioso que tem a ver com o racismo ambiental na história de que os povos minoritários não são capazes de fazer as leis que regem a própria vida deles, né? Então, e depois como que essas coisas são fiscalizadas, né? Porque quando existe se existe uma invasão de uma fazenda, isso é visto de um jeito, né? Isso agora, se tem uma invasão numa reserva, é visto de outro. Então, quer dizer, são muitos, como você trouxe, vários, né? Mas é interessante essa perspectiva que a internet, de repente, dá dos povos se unirem, né? Das minorias se unirem e ver que existe uma causa em comum. Amanda, eu vou passar para você, já também trazendo a questão da tragédia de São Sebastião e de todo o litoral norte, porque é isso, né? Primeiro a gente fala da maior chuva que o Brasil já teve, e existem fatores que contribuem para isso já é muito relevante. E depois, por que sempre que acontece esse tipo de tragédia, existe uma certa classe social que é mais comprometida, e por que geralmente uma raça, né, é muito mais comprometida. Então, queria que você também desenvolvesse um pouco sobre esse assunto. Perfeito, Barão. É interessante quando a gente analisa esses fatos, porque não dá apenas para pensar na parte ambiental, né? Quando a gente traz o discurso ambiental, ele é acompanhado do social e do econômico. Por isso aqui no Brasil a gente sempre fala o socioambiental, e às vezes, conversando com alguns amigos de outros países, eles acham bem interessante essa parte. Nossa, como assim socioambiental? Porque em outros países essas questões já são mais... Eles tratam essas questões de forma mais distinta. Mas não dá mais pra gente separar o social do ambiental. Falando um pouco da tragédia que aconteceu no litoral norte de São Paulo, né? Nos últimos dias a gente viu intensas chuvas quebrando recordes e os deslizamentos, desabamento, chuva de lama, que até o momento matou 67 pessoas, e muitas ainda estão desaparecidas. E quando a gente pensa nas causas dessa tragédia, a gente tem alguns fatores. Primeiro, a intensificação de chuvas torrenciais. A crise climática, ela vai fazer com que eventos climáticos extremos sejam cada vez mais frequentes. Ou seja, se antes chovia, vai chover muito mais. Se antes a gente tinha mais tempo de estiagem, agora vai ter muito mais. E é essencial que a nossa cidade, os nossos municípios, nossos estados, o nosso país se prepare para esse momento. Se prepare com políticas de adaptação climática, com políticas de contingência, com políticas de mitigação e de perdas e danos, para que quando tiver, porque isso é um fato, vai ter com mais e mais e mais frequência, a gente saiba como se preparar e que a gente não perca tantas vidas, de preferência nenhuma, né? E aí, trazendo um recorte social, econômico, racial, para as pessoas que foram mais impactadas, a gente vê um caso explícito de racismo ambiental, porque a população mais pobre, ela foi sendo empurrada para os morros, principalmente por conta do turismo, onde a gente vê casas de luxo, onde a gente vê as pessoas que estavam nessas casas de luxo saindo de helicóptero, e a população de baixa renda, majoritariamente preta, tendo que enfrentar esse desafio. E o racismo ambiental, acho interessante trazer um pouco do conceito, né? Ele é um termo criado em 1981 por um cara chamado Benjamin Franklin Chaves Jr. Ele é considerado o pai do termo racismo ambiental. E naquele momento, em 1981, ele estava investigando porque uma comunidade dos subúrbios dos Estados Unidos estava sendo alvo de lixos tóxicos. E aí, ao mesmo tempo que ele fez uma mobilização social, ou seja, chamou a galera para ir para a rua, ele também estava na universidade, ele também estava na academia, ele estava desenvolvendo um conhecimento acadêmico para fundamentar as suas propostas, para fundamentar o seu debate, para fundamentar a sua mobilização. Hoje, com a crise climática, a gente percebe que esse termo transbordou, e adaptando para a nossa realidade, a gente enxerga esse racismo ambiental como a exclusão das pessoas pretas,
como o silenciamento das pessoas pretas e fazendo com que, dentro de uma estrutura racista, as pessoas pretas sejam as mais impactadas pela crise climática, né? Nesse momento, eu estou no meu quarto com uma janela aberta, assim, e está chovendo em São Paulo, está bem nublado. E eu sei que diversos pontos da Brasilândia, principalmente no Jardim Damasceno, vai estar inundado, vai estar intransitável. Por que a população da Avenida Paulista ou da Faria Lima não precisa lidar com esse tipo de desafios? Pensar em racismo ambiental e cobrar os nossos governantes para desenvolverem planos de adaptação, de perdas e danos, de mitigação, é uma necessidade cada vez mais urgente para que tragédias como o que aconteceu no litoral norte não voltem a se repetir. Que a gente saiba como lidar, que a gente saiba como acolher essa população, que a gente já tenha um projeto pronto, que a gente já tenha diretrizes escuras para que quando isso acontecer, a gente possa tomar as melhores providências e que vidas sejam poupadas. Perfeito. Uma questão para mim das mais estarrecedoras foi saber que há alguns anos atrás existia um projeto de uma construção de um conjunto habitacional numa região mais segura, justamente para evitar com que essas pessoas que tinham dificuldade de ter um imóvel em regiões seguras, por motivos óbvios de especulação imobiliária no litoral, né, pudessem morar em uma região segura, e esse projeto habitacional ele foi descontinuado por causa de um abaixo-assinado dos moradores das regiões privilegiadas de São Sebastião, né, das praias ali de São Sebastião, que não queriam porque isso desvalorizaria o seu imóvel. Então, quer dizer, isso mostra de uma forma muito evidente que o entendimento da terra como um bem financeiro, econômico, está em detrimento de um direito básico da Constituição, que é o direito à moradia decente, né? Então, se esse conjunto habitacional tivesse sido construído, seriam milhares de pessoas que estariam em condições agora e que não teriam corrido o risco e não teriam perdido tudo que eles perderam. Então, é muito curioso como um discurso, muitas vezes, tanto nesse caso de áreas de risco, mas muitas vezes até de preservação, tipo, as pessoas não podem morar em áreas de mananciais nos rios, né? Isso se relaciona muito com regiões também próximas a florestas e tudo mais. E aí, ao você fazer isso, você, de alguma forma, quase que convida uma certa população a habitar esses lugares, porque são pessoas que não podem habitar os lugares legais, porque não tem dinheiro para habitar os lugares legais. Então é uma contradição muito louca. Você proíbe e assim você quase que estimula uma construção de uma comunidade legal, uma favela, por uma questão básica, porque a questão da habitação não está sendo trabalhada da forma correta, a questão do saneamento não está sendo trabalhada da forma correta, e várias questões não estão sendo trabalhadas da forma correta. E aí é nessas intersecções que fica evidente esse seu discurso, né, Amanda, da questão de que é socioambiental. Eu, em 2004, fui num assentamento e tinha o Valentim lá, que era uma liderança do assentamento muito bacana, que ele falava uma frase muito simples: um homem no vermelho não protege o verde. E eu acho essa frase muito ótima. Então, quer dizer, não tem como você não cuidar da população e depois querer que alguém preserve. Mas tem um assunto que eu acho muito importante colocar aqui, que eu acho que é um assunto macro dessa questão do litoral norte e sem dúvida se relaciona com várias questões nas quais as comunidades tradicionais, os povos originários pagam um preço, que é essa própria chuva, né, de 650 mililitros, e o que gera ela, né? O que faz com que o aquecimento global esteja acontecendo. E aí a gente fala assim, é o impacto do homem, né? O impacto do homem, é o impacto do homem. Não é o impacto do homem, é o impacto de um certo grupo específico que gera um impacto ambiental muito maior. E esse grupo não são os povos originários, esse grupo não são as pessoas periféricas. Esse grupo são os 10% da população mundial que tem mais renda. Porque o padrão de vida dos 10% das pessoas que têm mais renda é responsável por 50% do impacto ambiental do mundo, que é o tal do segundo planeta, porque a gente não tem mais ou menos em agosto, a Amanda deve saber disso, que a gente tem aquele dia que é o dia onde a gente findou o uso dos recursos que o planeta seria capaz de regenerar, e a partir dali a gente está gastando o segundo planeta.
Então, esse segundo planeta inteiro tem a ver com o consumo de 10% da população. Então, quer dizer, então as pessoas que foram impactadas as pessoas que mais estão sendo impactadas pelo impacto ambiental não são as pessoas que são as responsáveis de fato por ela, porque tem um padrão de consumo inferior a esse que gera esse nível de problema, né? E aí é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente tem que buscar alternativa, né? Assim, porque, por exemplo, o garimpo ilegal, ele tem a ver com o consumo do ouro, né? Tem a ver com o fato de que as pessoas querem consumir ouro, e as pessoas consomem de uma maneira que, às vezes até fala, tá certificado, né? A gente foi ver lá como tem acontecido essa certificação no Brasil, e a gente vê que é completamente arbitrário o processo, né? A pessoa pode se declarar idônea e falar que é certificado e ele consegue legalizar esse ouro. Então, quer dizer, como que alguém consome? Acho que se as pessoas que consumissem tivessem talvez um outro olhar sobre essa realidade, talvez a gente pudesse ter algum contexto diferente. Então, como a gente está falando aqui sobre bem-estar sustentável e outras formas da gente existir, estar no mundo, né? E aí vou trazer para os dois, né? O que você acha que, no caso do Pepe, o que você acha que os povos originários têm a ensinar sobre isso, né? Sobre formas de viver e talvez ensinar para o homem contemporâneo branco, né? Que consome dessa forma predatória, né? O que é possível aprender, né, com esses povos ditos atrasados e que a gente vê que são aqueles que conseguem viver de uma forma sustentável, que é o que a gente está tentando trabalhar e estudar para conseguir fazer. E a Amanda também, no sentido da periferia, Amanda, né? O que a periferia tem a nos contar e a ensinar também. Então, Pepe, pode falar agora você e depois eu passo para a Amanda. Tá. Primeiramente, falar uma coisa, porque, na verdade, esse pensamento colonizador, né, de que os indígenas são preguiçosos e tal, mas quando a gente começa a sair, eu não entendo, eu sempre falo assim, eu não entendo essa galera, porque eles querem, porque são índios atrasados e tal, não sei o quê, mas a partir do momento que a gente sai para estudar e pega sei lá, hoje em dia iPhone, que é mais conhecido, aí já ficam reclamando, índio de iPhone, índio de Hilux. Eu falei, pô, tu quer que eu seja o quê então? Porque eu não entendo vocês. Vocês falam que a gente é atrasado, a gente vai pra cidade, a gente faz essas coisas, e vocês vêm com esse discurso de, índio não pode ter aquilo, índio não pode ter isso. Aí eu sempre falo para eles que a gente não usa muito o termo índio, a gente usa mais o termo indígena, que já foi explicado várias vezes isso para o pessoal. E porque o nosso pensamento na comunidade, numa aldeia, é coletivo. A gente não pensa individual assim, a gente não pensa assim, eu vou colocar o território demarcado e tal, só que é do Estado, é da União. Então, mas a gente não pode, o próprio estatuto fala lá que o território é nosso, mas a Constituição 2001, parece, ou 2002, que fala assim, que o território, apesar de ser nosso, é da União. O que a gente pode fazer dentro do nosso território é o que a gente sempre fez, que é coletar frutas e tudo mais, tirar uma determinada, pegar uma coisa e deixar que o resto tem várias árvores que tira para fazer casa, a gente tira só um pouco e deixa o que está lá. A gente não pensa em desmatar tudo para tirar tudo de uma vez, não. A gente guarda para que esse pouco que ficou aumente as coisas. E a gente sempre foi assim, sempre foi um pensamento coletivo, de fazer as coisas juntos. Só que na cidade não, na cidade cada um é por si, principalmente os garimpeiros, cada um luta para ter o seu dinheiro, mas é mais para ele e é o individual. A gente sempre trabalhou de forma coletiva com o nosso povo, e a roça que faz, às vezes, é em coletivo, porque a gente ajuda um ao outro. Não, hoje em dia tem dinheiro, quem tem dinheiro pode comprar farinha ou mandioca, mas se não tiver, e você tiver plantado muito milho, pega milho e vai lá e troca com farinha. Ou
a pessoa vai caçar, mata e vai lá e troca. É uma troca que existe hoje em dia, ou a gente vende assim. Hoje em dia usamos internet, temos WhatsApp, então quando alguém quer vender alguma coisa, já fala, ó, tô vendendo tal coisa. Mas é uma coisa coletiva, assim, trabalhar na roça coletivamente, fazer uma casa para um grande encontro que vai acontecer é de forma coletiva, assim, tipo, de ajudar aí, pegar. Tem pessoas que sabem fazer casa de palha, que o pessoal chama de piaçava, a gente chama de palha de piaçaba, que é para cobrir a parte de cima e fazer parede também, ou de barro ou de palha. E sempre foi de forma coletiva a gente fazendo isso, assim. E a gente sempre vem mostrando isso, que o nosso pensamento é coletivo, a gente não pensa individual. Por exemplo, eu estou aqui no meu território, a área é grande, mas eu não posso falar assim, eu quero que essa área seja só minha e ninguém pode entrar para fazer isso e aquilo. Eu não posso fazer isso, porque eu não tenho esse direito. É uma área que todo mundo pode ir lá e pegar uma coisa assim de cada vez, não para pegar tudo, mas deixar uma parte para que outra pessoa venha e possa fazer. Sempre foi assim sucessivamente, assim. Nunca nós pensamos em desmatar em larga escala para levar para vender e ter o lucro para nós e só para nós. Não, não é assim. E a gente vem mostrando isso, assim, principalmente em relação ao movimento indígena e tal. Nosso movimento indígena, a única coisa, o movimento indígena, o propósito do movimento indígena é lutar pelos direitos que é garantido na Constituição Federal e que a gente, através dessa luta, desse direito que a gente tem, a gente pode lutar e tudo mais. E nesses 4 anos, a gente sempre fez manifestações pacificamente relacionadas à demarcação de território, porque nem todos os povos indígenas têm território demarcado. A nossa luta é coletiva para ajudar para que possa esse tal povo possa demarcar o seu território, porque sem território a gente não é nada. Sem território não tem festa cultural, não tem o que acontece tipo nas aldeias, projetos e tal, não tem isso. A gente não tem direito de nada. E constantemente os povos indígenas, principalmente as lideranças, são ameaçados, porque a gente tem nossa liderança e acaba que é ameaçado de morte, e isso acaba acontecendo, e a gente evita isso. A gente sempre lutou coletivamente pelo respeito pelo direito de viver. E é muito triste assim, essa realidade que vem acontecendo, mas a gente sempre fala, ó, não, se você quer ajudar de alguma forma, ajuda, assim. Faz um projeto, leva para as comunidades, as pessoas ficam felizes, assim, de ver, assim, projeto, ou venha para conhecer como é na nossa comunidade. Eu tenho amigos que são não indígenas e que eu conheci durante a caminhada, então eu sempre falo, se quiser ir para minha aldeia, pode ir para conhecer como são as festas culturais. É muito importante a gente conhecer uma cultura, assim, e não falar sem conhecer, assim, tipo, Perfeito. eu não posso falar de você sem conhecer você, assim, dizendo que você é isso e aquilo. Eu tenho que ir lá para conhecer e saber como é. Exatamente. E é isso que as pessoas têm que fazer, conhecer como é o pensamento do indígena em relação ao meio ambiente, porque para nós a terra é como se fosse mãe, e é ela que dá as coisas para a gente. E o que a gente usufrui, a gente deixa uma parte para que aconteça. Sempre foi assim, um pensamento assim coletivo de tentar preservar essa área. Porque tudo que vem de lá é nós. E a maioria dos cânticos indígenas na nossa língua que a gente faz, que tem festa cultural, é tudo relacionado à natureza. Pode ser uma simples flor, mas vira uma música. Ou a gente plantou milho, o pessoal vai cantando para pegar milho, ou quando vai pescar, todo mundo é coletivo. Tem todo um ritual para depois o pessoal pescar coletivamente. E sempre foi assim. A gente recebe as pessoas e dá presente também, presenteia, porque é o nosso papel de fazer isso. É uma coisa que a gente aprendeu com os nossos antepassados, de preservar o meio ambiente, da natureza, porque tudo que vem a gente depende. Hoje em dia a gente procura projetos também para fazer esse resgate de nascentes que morreram, porque o território onde eu estou já existiam não indígenas lá, e tem umas nascentes que não tem mais água.
E a gente está no processo de restauração, de plantar as plantas nativas para que possa se recuperar esse rio que está morrendo. Então, nosso objetivo é resgatar e fazer com que a floresta possa respirar e viver novamente, como antes. Então, a minha mensagem é para as pessoas que têm esse preconceito, que não conhecem, porque essa questão do preconceito é uma questão que vem lá de trás, lá de 1500 anos, e vem passando, os indígenas são preguiçosos, e a criança vai ouvindo e vai colocando nessa cabeça, e quando vem um indígena já fala assim, é verdade que você é preguiçoso e tal. E a gente já foi ensinado a respeitar as pessoas desde novo, respeito, tomar cuidado, respeito os mais velhos. Então, é uma coisa que vem acontecendo, de conhecer um povo antes de você falar de um determinado povo indígena, assim. Maravilha, Acho fica que é a isso. dica aí, Pepe. Valeu. Amanda, você lembra da pergunta? Não? Eu falei para você o seguinte, a gente tem que pensar em novas formas, né? Novos modelos de consumir, novos modelos de viver, que não seja esse que é o espelho de todo mundo e que é esse que faz com que a gente gaste mais do que um planeta, né? Dependendo do país, a Austrália, um australiano médio gasta 5 planetas, né? Um americano médio também. Então, o que os povos originários têm a nos ensinar. O Pepe aqui falou coisas muito bacanas, como a questão do pensamento coletivo, e é tão interessante, né, o dito povo atrasado, como estava falando, né, Pepe, mas que agora todo mundo fala em economia de compartilhamento, sharing, coletivos, tudo é co-criar, não sei o quê, né, e tudo que os povos originários fazem há tantos séculos. E aí eu queria falar sobre os aprendizados pela periferia, né? Porque fica esse pensamento, tudo que é do centro irradia para a periferia. Agora a gente está vivendo tantas coisas incríveis que vêm justamente das bordas, né, para o centro. Perfeito. Eu sinto que o primeiro ponto é pensar em periferias, favelas e comunidades. Com bastante chiadinho no final, porque cada periferia, cada favela, cada comunidade tem uma história própria, tem um ser social próprio, tem uma dinâmica própria, né? E muitas vezes nos espaços elitizados, por não conhecerem esse contexto, o pessoal acha que é tudo igual, mas não, cada periferia tem a sua característica. Perfeito, assim como povos originários também, né, Amanda? São Exato. Os índios, né? Os indígenas, exatamente. Por isso que a gente não fala... Como? Desculpa? Não, eu até falei pejorativamente. Falam assim, os índios, né? Não é nem os indígenas, é uma coisa só. E dentro desse sentido, acho que foi o Pepe que me ensinou que a gente não fala tribo indígena. Porque tribo, ela deixa apenas como se fosse a gente fala povos indígenas, para trazer essa pluralidade, essa diversidade que compõem esses povos. E aí, enfim, pensando no ambiente periférico, no ambiente favelado, a gente tem, acho que, muita coisa, assim, para trazer, para compartilhar, desde como que a gente vai existindo num lugar coletivo social a partir das nossas diferenças. Então, numa periferia, é comum você ver, sei lá, uma casa onde o esgoto passa do lado, uma mansão, assim, tipo, uma casa muito bonita, que é a casa ou do chefe do tráfico ou do dono da vendinha. E aí fala, todo mundo na periferia é pobre. Não necessariamente, tem gente na periferia que tem muita condição, mas está vivendo num ambiente periférico. E eu acredito que de ensinamento passa muito por esse lugar da coletividade, né? Principalmente nesses tempos de fome. A gente tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E, enfim, por conta do último governo, essa situação de vulnerabilidade social ela foi intensificada. Mas na periferia tem essa liberdade, dependendo da comunidade que você vive, de trocar com seus vizinhos, de pedir apoio, de pedir ajuda, de ter esse lugar coletivo de amparo. Com o Instituto Perifa Sustentável, a gente está fazendo um mapeamento das lideranças comunitárias e na semana retrasada a gente conheceu a dona Lucimeire, ou Meire para os íntimos. A Meire, ela é líder do Instituto Caminho da Paz e de segunda a sábado ela distribui marmitas às 11 horas da manhã para a galera da periferia. E aí é muito comum ver, tipo,
crianças, levando para sua casa e para a casa do vizinho, porque o vizinho tá doente, não pode andar, não pode buscar e tudo mais. E num mundo capitalista que é tão marcado pela individualidade, é um grande ensinamento quando a gente vê as pessoas periféricas nessa postura mais coletiva, nessa postura mais de comunidade, pensando realmente no campo social, né? É muito estereotipado, principalmente a visão dos bancos de investimentos, das grandes corretoras, dessa galera do mercado financeiro em relação à periferia. Um lugar de vulnerabilidade. É bem aquela história do Salvador Branco. Eu vou ajudar essas pessoas. Tipo, cara, se toca. A gente já tá fazendo há muito tempo o que esse sistema patriarcal heteronormativo de supremacia branca fez foi nos explorar, e mesmo assim a gente está conseguindo viver de uma forma que a gente está cada vez mais evoluindo. É óbvio que tem as suas dificuldades e complexidades, mas um ponto que precisa ficar muito escuro e bem palpável nessa conversa é quando a gente para e senta, quando a gente para e tem humildade para escutar, para trocar ideia, a gente vai entender que dentro dos lugares vulnerabilizados também existe um saber tradicional, um saber coletivo, um saber ancestral que não está no seu curso de investimento da universidade ou não está no coach que está falando como você pode ganhar mais dinheiro e ficar mais rico, mas está num lugar muito mais precioso que é o que forma o nosso Brasil, que vai moldando a nossa sociedade. Tem uma escritora que, para mim, ela, enfim, é uma das minhas referências, que ela escreveu Diário de uma Favelada, Carolina Maria de Jesus, e ela retrata esse Brasil real. Um Brasil real que muitas vezes as pessoas não querem ver. Um Brasil real que muitas vezes é invisibilizado. Um Brasil real que tem dor, mas também tem potência. Depende de qual ótica e qual óculos a gente quer colocar. E eu escolhi colocar os óculos, escolhi as lentes de olhar para minha periferia, de olhar para minha quebrada, de olhar para o meu território com a lente da potência, entendendo que tem desafios estruturais que nos atravessam, mas a partir do momento que a gente vai se emancipando, resistindo e resistindo, a gente encontra novas formas de ser, a gente encontra novas formas de mostrar a nossa potência para o mundo. Lindo, Amanda, demais. Eu vou já começar aí agora para os encerramentos. Eu vou começar com você, porque eu sei que você tem horário. Mas a gente aqui no final, a gente sempre pede duas coisas. E aí você faz dentro do seu tempo aí, tá? O primeiro é um pouco de uma utopia possível, né? Qual é a sua utopia, né, de futuro? O que você imagina aqui para que as pessoas consigam encontrar essas brechas no pensamento, né? Dentro de uma ideia tão distópica que a gente tem vivido. Utopia de como você acha que a gente poderia viver de uma forma mais bacana do que essa tão permeada pelo racismo e o racismo ambiental que a gente está tratando aqui. E depois algumas recomendações de coisas que as pessoas, já falou aqui da maravilhosa Carolina Maria de Jesus, mas outras recomendações de pessoas que as pessoas podem seguir, ou livros, ou filmes, ou o que for. E aí depois você pode ir, e já te agradeço imensamente a honra de ter te recebido aqui, inspiradora como você sempre é. E depois eu passo a palavra também para o Pepe. Perfeito. Para mim, um futuro possível, uma utopia que eu escolho colocar energia e construí-la dia após dia, é ver a minha quebrada sustentável, é ver a minha favela sustentável, é construir um perifa sustentável, que é um instituto criado para que a gente possa desenvolver novas possibilidades de olhar para a política, olhar para projetos, olhar para a comunicação, sempre trazendo o recorte de raça e clima. Então eu sonho em ver aqui nas casas de periferias energia solar, sabe? Painéis solares. Eu sonho em ver não inundações, mas sistemas para captar água da chuva e as casas não ficando sem água depois das 8 horas da noite. Eu sonho em ver hortas comunitárias. Imagina se cada bairro, cada praça não fosse marcada pelo lixo, pelas montanhas de lixo, mas fosse marcada pelas hortinhas, onde os moradores cuidam, onde os moradores colhem suas ervas, suas frutas, seus legumes. E eu sei que essa utopia, ela não é distante da realidade. Ela está sendo construída dia após dia.
E uma recomendação que eu quero deixar com o pessoal é um livro que eu estou lendo, maravilhoso, chamado Uma Ecologia Decolonial, do Malcolm Ferdinand. Para vocês terem noção, a Angela Davis fez o prólogo desse livro e ela fala: este é um livro que eu gostaria de ter lido anos atrás, especialmente quando eu tentava compreender as interrelacionalidades de gênero, classe e raça. É muito importante a gente buscar cada vez mais literaturas, artigos, vídeos que trazem essa visão antirracista, que trazem essa visão decolonizada, porque senão as soluções que a gente vai colocar no mundo apenas vão replicar um padrão de poder que subjuga aqueles que estão na base da pirâmide social, ou seja, pessoas como o Pepe e eu, corpos indígenas, corpos pretos, corpos quilombolas, corpos periféricos. E aí eu deixo essa provocação final. Até quando? É responsabilidade de todos olharem para essa questão. Não é porque não é a sua área de atuação, não é porque você não trabalha ou estuda diretamente isso, que isso não te diz respeito. Quando a gente pensa em meio ambiente, quando a gente pensa nesse socioambiental, a gente está olhando para a sociedade brasileira. E aí a pergunta que eu deixo é: qual é essa sociedade que a gente está construindo? É uma sociedade que eu externalizo as responsabilidades e assisto como se fosse uma série do Netflix? Ou é uma sociedade que eu arregaço as mangas e vou participar dessa co-construção? Enfim, tem muitos pensamentos, muitas reflexões, mas eu quero agradecer o convite, dizer que foi uma honra trocar essa ideia, que é sempre uma delícia escutar o Pepe. Aproveito para deixar minhas redes sociais, @souAmandaCosta no Instagram, no TikTok, no Twitter, Amanda da Cruz Costa no LinkedIn, e assistam Tem Clima para Isso, toda sexta-feira às 4 da tarde na Rede TVT ou no YouTube no Uma Preta Jornalismo. Gente, um beijo e obrigada. Maravilha, Amanda. Fantástico. Bom, depois eu concluo sobre tudo isso que a gente tá vendo aqui, um pouco as reflexões que ficam aí, né, que vão reverberar para a gente por muito tempo. Na verdade, concluo não, né? É mais assim, o que ficou para mim. Depois, quem está escutando também quiser falar o que ficou para você, e até para a gente sugerir novas pautas aqui do lado Q, também vai ser um prazer. Agora é com você, Pepe, sua utopia, suas recomendações. A minha utopia é que eu gostaria que não só eu, quando eu saio para a cidade, para as grandes cidades, não me verem com um olhar estranho, assim, mas de uma pessoa que nem, vamos dizer assim, pessoas brancas conversando um com o outro. Tipo, não me achar exótica e vier falar comigo de boa, numa boa, sem querer saber como é o meu povo, o que está acontecendo lá e tudo mais. Mas conversar, assim, amigavelmente, como amigos conversam, porque nas viagens em algumas viagens que eu fiz, não estou dizendo de todos, né, de alguns, porque tem pessoas que realmente entendem e conversam com a gente como pessoas normal, assim, de igual para igual, porque tem muitas pessoas que olham assim com um olhar estranhando a gente, e a gente fica meio que incomodado com isso, assim, não só eu, mas como outras pessoas que passaram por isso e que aprendem a respeitar a gente, assim, respeitar as nossas culturas, pode vir na nossa comunidade, que é bem-vinda, com antecedência e tudo mais. E eu gostaria que os meus parentes que estão em todas as partes do Brasil possam ir e não sofrer preconceito, racismo, que é uma discriminação, que é uma das coisas que acontece com a gente quando a gente vai para a cidade. É uma das coisas que mais acontece. E porque as pessoas que conhecem a gente já respeitam e tudo mais, mas quando é uma pessoa que não conhece, principalmente as pessoas da cidade, acaba que meio que fica muito estranho, mas eu sonho um dia que todos os territórios indígenas sejam demarcados também e que a gente possa contribuir de alguma forma com o nosso jeito de pensar. As pessoas possam pegar esse pensamento e levar para a gente. E a minha recomendação para as coisas que vocês quiserem procurar acompanhem o Amazônia de Pé, que é o @Amazônia de Pé _, que eu fiz parte e que é um projeto que eu fiz parte durante 10 meses, encerrou esse mês. Eu fico muito grato
por esse trabalho que eu fiz, porque é um trabalho que já fazia antes, sobre a questão do... Eu sou um ativista ambiental também, falando sobre mudanças climáticas, falando um pouco sobre conhecimento científico na área de mudanças climáticas, conhecimento científico do conhecimento não conhecimento tradicional, da cosmologia indígena. Então, acompanhe a Amazônia de Pé, que é um projeto é um projeto onde a gente quer pegar 1,5 milhão de assinaturas. Se a gente conseguir alcançar esses 1,5 milhão de assinaturas físicas, a gente pode ir no Congresso e levar esse projeto. E se esse projeto for aprovado, a gente pode salvar algumas florestas que estão ainda de pé. Então, é um desafio. Apesar de ter feito parte do projeto, eu vou continuar nessa luta de preservar a floresta. E também assistem o filme, é um filme doc, chamado O Território, que em inglês quer dizer The Territory, alguma coisa, que está disponível na Disney Plus, onde fala sobre os povos indígenas Uruauau, onde o meu grande amigo Bitati é um dos que protagonizam a sua luta de proteger e de defender a sua área que está sendo invadida pelos não indígenas. Então, é um filme que foi feito entre pandemia e o governo que passou agora. Graças aos deuses. E aí é um filme muito bom, onde fala tanto do pensamento não indígena de uma pessoa que tem direito de que quer o território para ele, e de falar por que os indígenas precisam dessa área. E, ao mesmo tempo, fala do pensamento indígena, de por que a gente está defendendo essa área, que é um direito ancestral nosso e a gente já vive aqui. Então, ela fala sobre essa questão de defender a sua floresta. E é muito bom, e eu recomendo o livro chamado A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, onde ele fala sobre a visão deles, das palavras deles, que ele fala para um etnólogo, e a partir das falas deles, ele escreveu um livro chamado A Queda do Céu, que é muito importante também. Eu recomendo esses livros, poderia recomendar várias coisas, mas o mais importante para mim são esse livro e o filme O Território, que foi lançado. Na verdade, tinha lançado no passado, mas está disponível na Disney Plus e vocês podem acompanhar lá para saber mais sobre como é o desafio dos indígenas nessa questão de luta pelo direito de preservar a floresta. Lindo, Pepe. Acho que o pessoal aqui já tem uma bela lição de casa para fazer. Acho que os aprendizados ficaram tão claros e tem tanta coisa em comum, né, entre o que o Pepe falou, o que a Amanda falou, mas acima de tudo, gente, diálogo, respeitar a diferença. Na verdade, mais do que respeitar a diferença, é amar a diferença, né? Amar a diversidade, aprender com o outro, aprender com a união de pequenas lutas que fazem parte de uma maior, e compartilhar também, muito falado, né? E na verdade, perceber o quanto a gente tem muito a aprender com esses compartilhamentos que acontecem nos diferentes Brasis profundos que existem. E nesse lugar tão rico, né, que a Amanda e o Pepe traz, de que o que nós estamos fazendo, como isso reverbera e qual o resultado que isso gera no mundo, qual o resultado que isso gera para o outro, né? Será que o que eu estou fazendo contribui positivamente para as outras pessoas e para o planeta, ou negativamente, né? Então, esse lugar de se sentir parte de uma coisa maior, do Brasil, da comunidade, das pessoas, da natureza, como um processo de desconstrução dessa nossa visão tão individualista, né? Então, acho que assim, eu me sinto muito honrado de ter falado com vocês aqui, sinto que eu aprendi muito, agradeço demais, muito obrigado, Pepe, muito obrigado, Amanda. Esse foi o mais um Lado Q. E se você tiver algum tema que você gostaria de ouvir no Lado Q, aproveita para seguir a gente, a Questionar One, nas redes sociais, e pode nos mandar mensagem por lá também. A gente vai adorar essa troca. Se vocês quiserem também falar sobre o que ficou para vocês desse nosso episódio. E a gente espera no próximo Lado Q. Até mais.